Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Tudo bem? Boa noite a todos. Oi, Liz, querida, minha paciente amada lá de Salvador. Nutri também. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vão me falando da onde que vocês são, para a gente poder conversar aqui um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre o tema que a maioria das pessoas que me procuram gostam de saber, né? Que é sobre vermes e parasitoses. Então, tô aqui para esclarecer para vocês, principalmente algumas dúvidas que a gente vê muito comum aí das pessoas que fazem tratamento, né? Então, eu tô aqui para poder tirar algumas dúvidas, mas também para ajudar vocês aí no processo todo de desintoxicação, né? Então, o tema da nossa live é o que não te contaram sobre os vermes e os parasitas. Então, quem me conhece sabe que eu estudo muito na área da biofísica quântica. Então, eu vou contar um pouco para vocês da minha história. Então, a Elizabeth, com 30 anos, parecia que ela era uma velha, tomava um monte de medicamento, porque vivia doente, né, devido ao excesso de parasitoses. E quando eu conheci a física quântica, o que eu descobri? Eu descobri que eu tinha muitos vermes e muitos parasitas cerebrais. Então, eu tomava medicamentos para enxaqueca, para dores de cabeça. E eu fazia uso de um medicamento praticamente diariamente, que é o Cefalive, né, para dor de cabeça. Então, eu tomava 5 Cefalives por dia, tomava Topiramato, o Topamax, né, e o Propanolol para enxaqueca. Desde os 18 anos eu tinha as crises de enxaqueca e fazia um tratamento aí para poder minimizar essas crises. E aí foi quando eu fui convidada para um congresso em São Paulo, por um médico lá de São Paulo e por uma grande amiga que era assessora desse congresso, e foi quando eu conheci o método da saúde quântica. Então, o que eu sempre falo assim, o que não te contaram sobre os vermes é que, na verdade, os nossos médicos convencionais, eles não são culpados de não saber sobre vermes e parasitoses. A gente sempre quer culpar alguém, né? Ou sempre quer direcionar esse peso, esse fardo para alguém. Na verdade, o médico, ele é tão inocente quanto nós, pacientes, né? E, na verdade, eles não foram ensinados para tratar vermes e parasitoses. Na faculdade, eles até tiveram praticamente aí 6 meses de uma disciplina que chama parasitologia, só que isso passa batido. E a gente sabe que muitos dos sinais e sintomas que a gente apresenta hoje é devido a vermes e parasitoses. Então, a culpa não é do médico, a culpa é do sistema que foi corrompido pela indústria farmacêutica, que hoje, na verdade, eu falo assim, além de terem fatiado os nossos médicos, né? Hoje, cada doença você trata com uma especialidade. E, por exemplo, a pessoa que tem problema na tireoide, é só um endocrinologista que você tem que procurar, mas pra gente tratar uma tireoide, não tem como tratar uma doença sem olhar para o intestino. Então, hoje a gente sabe que esse órgão é um órgão essencial, né? Então, é onde habita o nosso sistema imunológico, é onde nossas doenças sinalizam primeiramente, no trato gastrointestinal. Então, se eu não tenho um bom sistema digestivo, de digestão do alimento, porque é por onde a gente se nutre, infelizmente eu vou ter uma boa absorção nutricional. Então, não tem como falar de tireoide sem falar de intestino, né? Então, a gente vê que hoje a medicina ela está fatiada. Então, o médico que entende
Intestino não é o mesmo que entende de tireoide, não é o mesmo que vai te tratar se você tiver uma candidíase. Aí ele vai mudando de especialidade, sendo que, na verdade, tudo está interligado. Então, se eu tenho uma candidíase, eu preciso sim tratar o intestino, preciso sim tratar o meu fígado, né? Que é o órgão que me sinaliza que não está bem. Então, todas as vezes que você vê que o paciente está com uma candidíase, está envolvido sim parasitoses. Então, quais parasitas estão envolvidos numa candidíase? O Ascaris lumbrigoides, que é um parasita muito comum na população, né? E é algo que a gente não fala sobre o assunto. E também o Strongyloides, que é um parasita também que ele se instala no intestino, mas ele migra para vários órgãos, né? Então, quando a gente está falando de vermes, a gente tem que entender que esses vermes, na verdade, eles começam essa proliferação na nossa microbiota intestinal devido às toxinas ambientais. Então, hoje a gente sabe que a gente está muito exposto a toxinas ambientais e essas toxinas ambientais são os principais fatores que acabam desencadeando com que esse terreno biológico fique inflamado, desnutrido, intoxicado. Então, todas as vezes que eu tenho toxinas ambientais, eu tenho uma abertura para que esses vermes e parasitas se instalam no meu organismo, porque um terreno biológico intoxicado gera um sistema imunológico diferente de um sistema imunológico que está já trabalhando essa questão de intoxicações ambientais. E as toxinas ambientais, elas estão presentes aonde? Na alimentação que a gente faz no dia a dia. Ela está presente na água que a gente toma. Então, nos cosméticos que a gente utiliza. Então, a mulher, eu falo que é a maior prejudicada, que a mulher, ela pinta o cabelo, ela faz um alisamento no cabelo, ela usa esmalte, ela usa cremes para pele, ela usa creme para o corpo. Então, ela usa muitas coisas e isso, na verdade, acaba desequilibrando esse terreno biológico, fazendo com que esses parasitas se instalem, né? Então, o que vocês precisam saber sobre a questão da microbiota intestinal, a questão dos vermes e parasitoses? Que nós adoecemos devido, sim, a essas toxinas ambientais e que a gente precisa constantemente fazer a limpeza e principalmente mudar um estilo de vida. Então, se eu faço uso hoje de produtos químicos que eu sei que eles vão deixar o meu terreno biológico em desequilíbrio, eu acabo que fico com o sistema imune mais suscetível a estar contaminada por esses vermes e parasitas, né? Então, é muito importante que vocês saibam que tem que começar pela base. Então, pela água que você tá tomando, pelos cosméticos que você tá utilizando, pelo material de limpeza que você tá lavando, o seu prato, o seu copo, como você tá higienizando a sua casa. Então, esses são os principais fatores que a gente precisa falar hoje aqui. Porque não adianta eu vou lá e vou tomar um vermífugo, vou tomar uma erva de Santa Maria, eu vou ver sair os vermes, mas se eu não tiver consciência que o que me faz ter os vermes e parasitas são essas toxinas ambientais, eu vou estar enganando vocês e vou estar deixando vocês refém de ficar fazendo detox parasitário a cada 30 dias. Então, a minha ideia aqui é poder ensinar vocês e mostrar que sim, é possível ter um sistema imunológico forte, saudável, desde que eu entenda que o que me adoece são essas toxinas ambientais, né? É muito importante que vocês saibam também da questão dos parasitas, né? Então, os parasitas, eles se alojam na nossa microbiota intestinal e eles acabam deixando o nosso sistema imunológico muito mais suscetível a contrair vírus, fungos, bactérias. E outro fator que é muito importante, muita gente pergunta assim,
Beth, mas isso não é detectado num exame de fezes, num exame de sangue? Se a gente solicitar alguns exames mais específicos, que não seja o exame pelo plano de saúde, a gente tem essa capacidade sim de fazer essa detecção, por exemplo, com um exame que chama JAF, que mostra os vermes e parasitoses, mas eu não costumo pedir que você comece por um exame desse. Eu costumo pedir um coprológico funcional, vejo o que você está digerindo, vejo o que está putrefando no seu intestino, vejo como que tá o pH dessas fezes, se tem fungo, se tem bactéria, para depois ir para um exame que você vai ter um custo maior, né? Então, essa é uma forma. E tem os exames de fezes. Por que a maioria dos exames de fezes, essas amostras que a gente leva, dá negativa? Porque, infelizmente, para a gente pegar uma amostra positiva, a gente teria que colher, segundo pesquisas que a gente vê lá da USP, a gente teria que colher aí 36 amostras para que você tenha uma amostra positiva para vermes e parasitas. Então, você vê que é muito, muito, muito importante que vocês saibam que com uma amostra de fezes, infelizmente, a gente não consegue ter essa amostra positiva, né? E assim, quem tem avó aqui, eu tenho certeza que quando você era criança ou tem bisavó, tenho certeza que você se recorda que a sua avó fazia muitos vermífugos naturais, vermífugos das plantas, tipo erva de Santa Maria batido com leite, fazia chá de artemisia, que é o chá de losna. Então, elas faziam isso quando a gente era criança. E hoje, você às vezes vai perguntar para alguma pessoa: você já tomou vermífugo? A maioria das pessoas, a última vez que tomou vermífugo era quando a avó era viva ainda. Ou quando tomou vermífugo, tomou aqueles que é uma dose só, o Anita. Então, vai lá, toma uma dose de Anita. Você acredita mesmo que uma dose de Anita é eficaz para matar, por exemplo, um estrondiloide, um Ascaris lumbrigoides, uma Taenia saginata, uma ameba, um Clonorchis, vamos ver qual verme mais, um Toxoplasma. Lembra quando eu falei para vocês? Gente, vocês gostaram dos meus cílios? Eu coloco cílios sim, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que quando eu descobri toda essa metodologia, eu descobri que eu tinha 3 parasitas cerebrais, que eram os que me causavam as dores de cabeça. Quais eram esses parasitas? Então, eu tinha a Taenia solium na cabeça, eu tinha o Strongyloides e eu tinha o Toxoplasma. Então, todas as vezes que foram desencadeadas minhas dores foi por conta desses parasitas. Como eu eliminei isso? Então, a minha ideia é poder compartilhar com vocês um pouco da minha informação, do que eu recebi. Eu falo assim, que a gente sempre quer devolver para o universo a forma que a gente foi tratado, né? E como que eu consegui chegar até essas informações, que eu falo que a gente acaba atraindo de tanto que a gente estuda, de tanto que a gente vai atrás, que a gente se apaixona mesmo, né, pelas terapêuticas naturais, porque na verdade as nossas avós, as nossas bisavós, elas nos tratavam dessa forma, e a gente foi evoluindo para uma geração onde ela depende de medicamento. Então eu vou até contar um exemplo para vocês que aconteceu semana passada com a gente lá em casa. Então, muita gente que me segue aqui sabe que a gente tá desparasitando desde faz umas 2 semanas, né? Eu tô tomando várias coisas para aumentar a imunidade, para conseguir fazer uma desparasitação sem sentir muitos sintomas. E na semana passada eu comecei com muitas dores no corpo, na região das costas, na região aqui em cima, como se tivesse uma faca mesmo. Eu estava com dores, meu marido estava com dores, aí eu falei assim, o que você acha da gente começar a tomar o Ascaridil antes de chegar a lua cheia? A lua cheia a gente começa tomando o Ascaridil. Eu já estava tomando a tintura de Nogueira,
tava fazendo um RPD, e a gente sabe quando o verme morre, ele libera amônia, e ele causa aquela sensação de dor, de fadiga, de cansaço. Se você não tá tomando algum chá, se você não tá tomando uma ornitina, uma glicina, essa amônia fica ali nessas regiões periféricas, gerando todo esse sintoma de mal-estar. Por isso a importância de procurar um profissional que saiba fazer uma desparasitação. Não dá para fazer só simplesmente com chá e ficar passando mal em casa. A gente passa mal mesmo. Numa desparasitação com erva de Santa Maria, vai sair vermes, vai parar de ter coceira anal. E a gente sabe que hoje muitas pessoas começam com fissura anal, hemorroida, coceira anal, coceira vaginal, candidíase de repetição. E tudo isso daí vem desencadeado de um parasita que chama Ascaris lumbrigoides. Então vamos lá, eu tava falando do Ascaris e aí comecei a tomar o Ascaridil para poder matar o Ascaris lumbrigoides. Que eu tava com dor, né? Eu e o Marcos. O Marcos, pra você ter uma ideia, ele não tava nem andando. E eu falei pra ele. O Marcos não acredita muito nas coisas que eu falo pra ele, que é verme, né? Se tá assim, dessa forma, se tá comendo desse jeito. Infelizmente, na quarentena, a gente acaba comendo muito mais do que a gente deveria, porque a gente fica em casa, né? Então, abre a geladeira a cada meia hora e vai comendo as coisas e vai achando que é normal comer um monte. Não é normal comer um monte. E aí foi quando a gente começou a tomar o Ascaris. Com 2 dias que eu tinha tomado a segunda dose do Ascaris, toda aquela dor no corpo que eu estava sentindo, que eu estava usando aromaterapia, óleo essencial, creme de piblu, tudo para tirar dor, não conseguia tirar a dor. Eu estava morrendo de dor. Então, passava o óleo ali a cada 2, 3 horas e não melhorava. Aí eu comecei a fazer o hidrovitalis, comecei a tomar os chás para melhorar esse sintoma de mal-estar. E comecei a tomar o Ascaris. Em 2 dias, as dores no corpo passaram. Toda essa sensação de mal-estar passou. E o Marcos, que estava com a dor na coluna, também melhorou. Então, o que a gente viu? Então, toda vez que você tem alguma dor, pode pensar sobre esse parasita. É um parasita que geralmente ele se instala no hipotálamo. Ele se instala nos órgãos, ele geralmente vive no intestino, mas ele migra para o fígado e na verdade, uma fêmea, ela solta 200 mil ovos em cada lua cheia. Então, você imagina, uma tênia de Ascaris, ela solta 200 mil ovos. Então, muita gente tem sintoma de fibromialgia, artrite reumatoide, artrite psoriática, pessoas que têm eczemas na pele, que têm psoríase, que têm sintomas de candidíase de repetição, tá relacionado a esse parasita, né? Então, são vários sintomas que a gente vai conversando com vocês e a gente vai vendo que muita gente tem esses sintomas da fadiga, do cansaço, do bruxismo, dos problemas de ATM, do ranger de dentes à noite, de ficar babando à noite, de ter um sono agitado, não ter um sono reparador. Então, observa-se esses ciclos de sono, a pessoa acorda várias vezes à noite, então não tem um sono reparador. Então vamos ver aqui, muita gente falando, você tá cheia de Ascaris, Maria Olívia, você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua vida. E vamos falar também sobre a questão, eu acredito que muita gente aqui nunca fez uma limpeza intestinal. E para você ter uma ideia, a questão dos enemas, que eu sempre falo aqui para vocês, os enemas, eles, para você ter uma ideia, era uma metodologia utilizada pela medicina na época da guerra. Então, para tirar as dores do corpo das pessoas que estavam passando por esse processo ali de tá toda ferida, toda ensanguentada. Na época da guerra foi usado o enema de café para tirar esses processos de dores.
E a gente sabe que quando até os 30 anos de idade, a gente acumula de 2 a 12 quilos de sedimentos no intestino. E um cólon sujo, um intestino sujo, o que ele vai gerar? Ele vai gerar muitas toxinas. E essas toxinas, elas geram inflamações. E essas inflamações, elas vão gerar o quê? Dor, mais uma vez. Então, todo paciente que tem dor, você vai investigar. Ele tem excesso de sedimento, ele tem verme, parasitoses aí, porque a gente sabe aonde tem esse excesso de sedimentos aí na microbiota intestinal, vai sim gerar um organismo inflamado, intoxicado e desnutrido, porque infelizmente quando eu tenho esses sedimentos no intestino, eu não vou ter uma boa absorção de nutrientes na área do intestino grosso, né? Então é muito importante que vocês saibam disso, né? E para você ter uma ideia, é uma técnica que foi usada na Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, outra técnica que foi usada na Segunda Guerra Mundial foi o ozônio. Então, o ozônio que hoje é proibido no Brasil, né? Pela classe médica, a gente sabe disso. O médico pode sim fazer em caráter experimental. Hoje, somente algumas profissões está habilitada em fazer ozônio, como a fisioterapia, a odontologia, e se Deus quiser vai habilitar aí para a enfermagem. Mas a gente sabe que é uma técnica que poderia ajudar muitas pessoas que têm problemas intestinais. Então a gente sabe de um ozônio retal, a capacidade que ele tem de desinflamar esse intestino, né? Então são técnicas que podem ser utilizadas aí, infelizmente as pessoas acabam perdendo essa informação por conta da indústria farmacêutica, que é muito mais forte no Brasil, né, gente? Outra coisa que a gente vai falar que eu acho importante é sinais e sintomas. Então, se você tem esses sinais e sintomas, eu acho importante você colocando a mãozinha aqui, até para eu ver qual é o número de pessoas que tem esses sinais e sintomas pra gente poder ver se você tá com vermes ou não. Não tenha vergonha, eu não tenho vergonha de falar que eu tenho vermes de vez em quando e que a gente adquire isso através da alimentação, da água, quando a gente come fora. A gente sabe muito que mulher, quando vai comer fora, pede saladinha. Então, todas as vezes que você for pedir saladinha, eu gostaria que você lembrasse de mim. A gente sabe que salada fora de casa não dá. A salada fora de casa, você vai estar consumindo uma salada cheia de amebas, de Giardia, que são esses parasitas curtos, que acabam se alojando aí no seu trato gastrointestinal, resultando aí em problemas de digestão, né? Então, por exemplo, quem aí tem coceira anal, coceira vaginal, pode colocar na mãozinha. Quem tem fadiga, cansaço crônico, períodos de diarreia e constipação, excesso de peso, barriga inchada, barriga estufada, pele seca, ranger de dentes, tem o bruxismo, tem olheira, tem acne, tem verrugas inesperadas. Então a gente sabe muita gente que acaba tendo aquelas mini verruguinhas na região do pescoço, na região do colo. Essas mini verruguinhas estão associadas a alguns vermes e parasitas, como o eritema pancreático. E na verdade, é um vírus, né, que se chama vírus HA, que acaba estando ali naquele meio, devido a esse parasita. Então, mulheres com queixas de menstruações muito doloridas. Então, mulheres que têm queixas de cólica, dor ao menstruar, dor na lombar, pouco sangue. A gente sabe que está envolvido alguns parasitas, como enteróbios vermiculares, a Faciola burski, mulheres com endometriose, Faciola burski, eritema pancreático, que migra para o útero, infertilidade. Outro caso de infertilidade está muito relacionado à Faciola burski, né, que é o parasita que se instala no fígado, que se alimenta de progesterona. Outros parasitas que são importantes a gente falar, que eles vivem no sistema digestivo,
é a giardia. A giardia, ela atrapalha aí na nossa absorção de vários nutrientes. Então, todas as vezes que eu tenho giardia, eu vou ter um sono mais agitado, eu vou ter uma deficiência de vitamina B12, eu vou ter uma deficiência de magnésio. Então, quando eu tenho ascaris também, eu vou ter uma deficiência aí de vitamina B12. Então, a gente sabe que todos esses vermes e parasitas, eles acabam se alimentando dos nossos nutrientes. Então, não adianta eu tomar uma suplementação de vitaminas, onde eu vou gastar 300, 400 reais, se eu tô cheio de verme e parasita. Na verdade, eu vou estar alimentando esses parasitas. Então, como que é a melhor conduta? Desintoxica de solvente, desintoxica de metais e depois você faz uma desparasitação. E depois que acabar a desparasitação, você vai para uma suplementação individualizada. O Ascaris lumbricoides, ele também produz um amolecimento dos ossos e dos dentes. Olha que grave isso. Então, a pessoa que tem os dentes começa a cair, tem uma deficiência energética do rim, né? Do yin do rim, mas está relacionada a vermes e parasitas. Quantas pessoas a gente conhece que começa a perder os dentes ao final da idade, aí com 60, 70, 80 anos, as pessoas começam a ter problemas de dente. O Ascaris é um parasita também que ele gosta de se alimentar de vitamina C. Então, se você toma vitamina C sem antes desparasitar, na verdade, você está alimentando esses vermes. A questão de alguns parasitas que é bem importante a gente falar, que se instalam no cérebro. A Shigella é um parasita que se instala no hipotálamo, tá? E é um parasita que geralmente ele ataca o sistema nervoso central, causando depressão, irritabilidade, raiva, mudança de humor, porque ele acaba levando a um desequilíbrio desse hipotálamo e hipófise, né? Existem alguns parasitas também que se instalam no cérebro, na visão, que é o toxoplasma, que ele muda o caráter da pessoa. A gente sabe que uma pessoa que está parasitada por toxoplasmose, ela tem mais irritação, ela tem uma mudança de humor, ela tem uma irritabilidade, uma ansiedade, pouca concentração, não tem memória, não consegue gravar as coisas. Existem outros parasitas que estão envolvidos aí com os parasitas, que são os vírus. Então, a gente sabe aonde tem estrondiloides, vai ter o oncovírus, que é um vírus que está associado ao citomegalovírus, que também vive no cérebro, o Epstein-Barr, que é outro vírus, que é muito comum que as pessoas têm. A questão das enxaquecas. As enxaquecas estão muito relacionadas aos estrondiloides intercostales, que é um parasita que geralmente vive atrás do olho. Então, se você tem dores de cabeça atrás do olho, provavelmente você está com esse parasita. O toxoplasma, ele causa muita enxaqueca, como eu falei para vocês, eu tinha esse parasita. A Taenia solium causa muitas dores, né? A questão das anemias. A anemia está muito relacionado ao Necátoros americanos, que é um parasita que se instala no pulmão, que ele se instala também no intestino e ele migra para o pulmão, né? Tá muito relacionado ao ancilostoma. Então, quem tem ancilostoma, você vai verificar, ele tem esse parasita no duodeno, no intestino grosso, no intestino delgado. As arritmias cardíacas, os problemas cardíacos relacionados àquele parasita que chama worm. Então, é um parasita que começa a dar um monte de verruga no corpo da pessoa. Então, começa a aparecer as verrugas na face, as verrugas maiores, né? A candidíase, que eu já falei para vocês, né? Que é algo muito frequente entre as mulheres. Então, mulheres que têm candidíase, precisa desparasitar, precisa eliminar vírus, precisa eliminar fungo, precisa eliminar parasita. Quais parasitas estão envolvidos? O Ascaris e o estrondiloides. Precisa fazer um detox de fígado. Então, não é só eliminar os parasitas, mas entender
Qual foi o mecanismo que fez você adoecer? Geralmente está associado à intoxicação por solvente. E o solvente a gente encontra em vários produtos nossos do dia a dia, né? Tanto material de limpeza quanto cosméticos. Então, se vocês forem estudar mais profundamente sobre solvente, vocês ficam impactados porque está presente em várias coisas que a gente tem contato, né? Outra coisa sobre quem tem pneumonia, bronquite, asma, tá muito relacionado também ao Ascaris lumbrigoides. Então, se você tem filhos que tem pneumonia, tem bronquiolite, bronquite, pode investigar esse parasita também. O Ascaris acaba soltando as suas larvas no pulmão. Sobre úlcera gástrica, problemas de digestão, pode estar relacionado também a uma bactéria que vive no piloro, que chama H. pylori, e ela acaba migrando para o estômago devido a um supercrescimento bacteriano intestinal excessivo no intestino delgado, por uma má digestão de carboidratos simples, né? Que mais que eu vou falar para vocês? Sobre a salmonela. Então, a gente sabe que a salmonela é uma bactéria muito comum na alimentação. Então, quem almoça muito fora de casa são as pessoas mais propícias aí a pegar a salmonela. A salmonela, para você ter uma ideia, é um dos alimentos que mais tem contaminação por salmonela é o alface. Então, eu achava sempre que era o ovo. E aí, quando eu fui fazer a formação da terapia Clark, eu descobri que era o alface mal lavado. Ele era muito contaminado por salmonela. E a salmonela é uma bactéria que geralmente, se ela se instala no seu intestino, no trato gastrointestinal, ela acaba causando um desequilíbrio aí nessa flora. Hoje a gente vê muitas pessoas que têm alergias alimentares, então alergia ao glúten, alergia ao leite, alergia ao ovo, alergia à soja. Então a gente sabe que esses fatores não são fatores primários, são fatores secundários. O fator primário que fez esse paciente desencadear todas essas alergias foram as intoxicações pelos complexos organometálicos, pelos solventes e por um parasita que se chama Eritema pancreático. Então, a gente sabe que existem alguns parasitas que diminuem o nosso sistema imune. Então, quais são os principais que diminuem o nosso sistema imune? O Eritema pancreático, o Ascaris lumbrigoides. Então, o Ascaris lumbrigoide é um parasita que se instala no nosso hipotálamo, tá? O estrondiloides é um parasita que se instala no nosso hipotálamo. O Ascaris é um parasita que ele se instala no timo, diminuindo o nosso sistema imune também. Existem outros parasitas que se instalam na nossa hipófise, que é o Clonorchis sinensis, que é a Shigella. Existem alguns parasitas que causam aí as artrites, artrose, artrite reumatoide, que está relacionada aí a vários fungos, né? Então, muitas pessoas que têm dores, quando a gente utiliza uma desparasitação, é importante a gente saber que quando a gente está matando um verme, quando ele está morrendo, ele, além de liberar amônia, de dentro dele sai fungo, sai vírus, sai bactéria, que acaba desequilibrando mais ainda o terreno. Por isso que eu tenho que estar bem assessorada, usando terapêuticas que vão me auxiliar aí nessa desparasitação. Eu vou ver algumas perguntas de algumas pessoas e a gente vai tirando uma dúvida. Esse remédio Ascaridil. O Ascaridil, para você ter uma ideia, é um medicamento que era usado antigamente para aumentar a imunidade. E se você ver, foi olhar a bula dele, ele serve para aumentar a imunidade. Hoje você não acha ele em qualquer farmácia. Então, são poucas farmácias no Brasil que você vai encontrar um Ascaridil. Recomendo algum livro para estudar sobre isso? Então, livros que eu te recomendo de estudar é o livro da Sonia Rich, que é o Bichos que Dão em Gente. Gosto bastante da Terapia Clark, do Inácio Chamorro. E eu uso como meu livro de cabeceira o livro da doutora Uda Clark, que é A Cura de Todas as Doenças. Então,
segundo a doutora Uda Clark, foi a maior pesquisadora em câncer e doenças degenerativas. Ela fala que as doenças elas só têm duas causas. Então, toxinas ambientais e os vermes e os parasitas. Pode usar grávida? Grávida não pode tomar vermífugo, grávida não pode desintoxicar, grávida não é hora de desparasitar e muito menos amamentando. Fala de vermes em autistas. Então, a gente sabe que todo autista, na verdade, ele acabou desenvolvendo o autismo devido à microbiota dessa mãe. Então, não existe um fator que ele ficou autista ou ele está autista naquele momento. Na verdade, ele viveu num meio ali dentro da barriga da mãe, onde existiam toxinas ambientais, onde já existiam vermes e parasitas, e onde o que a mãe se alimentava, na verdade, acabou gerando mais inflamação. Então, uma criança que já nasce intoxicada, na verdade, você precisa limpar esse terreno biológico para que ela possa novamente ter uma qualidade de vida. Eu falo que não existe um autista curado, existe o autista que a gente consegue controlar o grau e a gravidade da doença. Meu Deus, o que mata tudo isso? Selma, o que mata tudo isso eram aquelas coisas que as nossas avós usavam antigamente. Erva de Santa Maria, então não sei se você já ouviu falar de mastruz. Então as nossas avós batiam erva de Santa Maria com leite. Então todas as vezes que você faz essa técnica, você acaba tirando todos os vermes que tem ventosa de dentro dos órgãos. Vermes em TDAH. Então, Késia, a gente sabe que muitas crianças hoje em dia são diagnosticadas com TDAH. Então, e isso sim é devido a vermes e parasitose, devido às toxinas ambientais que as crianças estão expostas desde muito cedo. A gente sabe que muitas mães, além de usar mamadeira de plástico, acaba esterilizando as mamadeiras aí no micro-ondas. E todas as vezes que você esteriliza uma mamadeira no micro-ondas, a gente sabe que solta bisfenol, fitalato, várias outras toxinas, fora as toxinas que acabam gerando aí desse micro-ondas, né? Mas existem os vermes e parasitas que estão relacionados ao TDAH. Então, são os vermes que, na verdade, ele adquiriu desse terreno biológico da mãe, então, quando ele estava na barriga, e foi junto com ele quando ele nasceu. Por isso que é o mais importante quando a gente vai falar de uma programação metabólica na gestação, é desintoxicar e desparasitar a mãe e o marido, para que essa criança tenha uma saúde, né? Tenha uma saúde nesses primeiros 1000 dias da vida. Vermes em autista é algo bem comum, então todo autista ele tem uma bactéria na microbiota que chama Clostridium e tem um excesso de fungo, então não faz já a metilação hepática, fez uso provavelmente de ácido fólico. Ácido fólico para as mães que têm polimorfismo genético da metiltetraidrofolato acaba sendo genotóxico para essa criança, né? Porque essa criança acaba adquirindo esse polimorfismo da mãe. Então, existem vários fatores aí que acabam desencadeando o autismo. Meu ânus estava coçando ontem. Então, todo parasita que causa coceira anal é o Enterobius vermicularis, que é o famoso oxiurus. Todas as vezes que você coça, e se você coloca a mão depois na boca, no olho, sem querer, ou coça dormindo, você acaba se recontaminando. É um dos parasitas mais difíceis de eliminar. E se você tem animal de estimação, que fica dentro de casa, que dorme dentro do seu quarto, geralmente você é uma pessoa bem contaminada por esse parasita. Eu sou sim a favor das lavagens intestinais com frequência, pelo menos uma vez por semana, principalmente se você comer muito fora de casa, né? Eu faço as limpezas intestinais em mim, pelo menos uma vez por semana.
Eu faço a limpeza intestinal com o café. Os enemas, podemos fazer sozinho? Sim, Adriana. Ensina a fazer limpeza intestinal. A gente pode marcar aqui uma live só de limpeza intestinal, gente. Mas as enfermeiras podem fazer o ozônio, na verdade, ele não é liberado para todo mundo, né? É, como eu disse, para fisioterapia e odontologia. Podemos tomar ascaridil na lua cheia? Então, por que eu começo um detox parasitário na lua nova? Então, eu não sigo o protocolo totalmente da Clark, por quê? Muitas pessoas hoje estão muito intoxicadas, inflamadas, desnutridas. Então, esse filtro, que é o rim e o fígado, geralmente não tá legal, o sistema digestivo não tá legal. E se eu vou direto para uma desparasitação, eu começo em você, numa desparasitação na lua cheia, eu tenho certeza que você vai passar muito mal, muito, muito mal, como eu passei quando eu fiz a minha. E você vai xingar até a 15ª geração minha. Então, por isso que eu sempre ensino a gente começar pela lua nova, vai desintoxicando, vai dando um suporte para esse estômago, pro rim, pro fígado, para na hora que chegar na lua cheia, na hora de matar o ascaris, a gente consiga obter o sucesso e o resultado, né? Porque a gente sabe que com ascaridil a gente não consegue eliminar as larvas do ascaris. Então, às vezes eu preciso de um óleo essencial, via oral, eu preciso de um óleo ozonizado. Então, todas as vezes que eu ozonizo um azeite, eu tenho uma capacidade de eliminar larvas do meu cérebro, larvas que estão dentro do meu fígado. Então, é uma boa dica aí também. Cólicas e dor pélvica tem relação com vermes? Totalmente, Dina. Então, as cólicas e as dores estão muito relacionadas a esse parasita que eu falei, que é o ascaris. Como eu falei pra você, até semana passada eu tava morrendo de dores. Tava tendo dores na menstruação e depois da desparasitação, esse mês eu menstruei domingo, acho que foi domingo. Eu não tive nem dor, eu nem senti que eu menstruei. Então, eu vi que realmente fez toda a diferença a desparasitação. Principalmente para as dores que eu tava sentindo no período pré-menstrual e na ovulação. Farmacêutico também pode fazer ozônio? Eu não sei. Eu sei que é fisioterapia e odontologia. Você está mais linda hoje. Gente, é porque eu coloquei um filtro com cílios. Eu já tô de cílios hoje, ó. Eu pus cílios sábado. Então, ó, todo mundo com verme. Repete os sintomas, por favor. Dor, cansaço, fadiga, coceira anal, coceira vaginal, nariz coçando toda hora, gengiva sangrando. Então, quem tem gengiva sangrando aí, tem ameba bucal, tem Epstein-Barr bucal. Que mais? Semana passada estava com dor nas costas e acordou babando. Tô cheia, candidíase de repetição. Candidíase de repetição tem que matar o estrondiloides e tem que eliminar o ascaris lombrigoides. Ela tá cheia de vermes. Beth, seguro é fazer enema de café em casa? Super seguro fazer enema de café em casa. Eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês. Vamos ver se a gente faz uma live essa semana em um outro horário. Eu deixo gravado pra vocês verem. Eu vou fazer um enema aqui na clínica. Eu mesmo fazendo, como que faz, pra vocês verem que é super fácil, é só comprar o kit e fazer em casa. Olha como tá todo mundo com verme. Gente, não tenham vergonha de falar sobre isso, sabe? Porque antigamente eu tinha vergonha, porque a gente acha que é algo comum, que na verdade a gente vai falar para o médico, vai falar para algum profissional da área de saúde, ele fala, não, esse daí já foi erradicado, a gente não tem mais vermes, era da época onde não havia muito problema, questão sanitária, e não tem nada a ver, gente, verme dá nos alimentos. Você acha que o alimento que você come, como que ele é adubado? Com esterco. E você acha que é esterco do quê? Esterco de vaca que faz cocô da Chanel?
Não, gente, é esterco. Então, alimento, ele é adubado com fezes. E se a sua funcionária de casa não estiver higienizando bem, socorro, você tá lotado de verme. Então, a importância de você aprender sobre como higienizar o alimento, qual filtro de água é importante. Assim, 80% do seu corpo é água. Se você estiver consumindo uma água de má qualidade, o que vai gerar no seu corpo? Um corpo, infelizmente, propício para desenvolvimento de doença. Então, a gente tem que começar pela água, né? Barriga estufada, vamos ver, bruxismo, você também, coceira no ouvido, coceira na garganta, coceira aqui. Aquela pessoa que fica assim, ó, coçando tudo, tá cheio de verme, gente. Qual outra coisa? Endometriose. Endometriose está muito relacionado ao Ascaris lumbrigoides, à Faciola bursi, ao euritema pancreático, que é um parasita que ele vive no baço pâncreas, ele pode migrar para o útero. Coceira no ouvido, verme. Minha filha de 4 anos tem a barriga estufada, come muito doce, tira os doces dela. Minha progesterona é baixíssima, provavelmente deve estar com uma tênia saginata que se alimenta de progesterona. Então, a maioria dos vermes, eles acabam se alimentando do que a gente suplementa. Ou do que a gente tem de nutriente no corpo, sobrando, né? Então, se eu tenho progesterona sobrando, vai se alimentar disso. Se eu tiver B12 sobrando, vai se alimentar disso. Minha progesterona é baixíssima, com certeza ajuda a gente. Meu Deus, é possível fazer desparasitação? É possível, sim, fazer desparasitação em criança de 3 anos, cheia de bicho. Eu fiz limpeza de metais. Vamos ver as perguntas. Como desparasitar as crianças. Morri, eu fiz limpeza de metais no meu organismo com zeólita. Zeólita é um excelente detoxicante de metais. A zeólita que o pessoal vende aí geralmente tem a frequência para eliminar esses vírus. Hoje eu li a bula do Ascaredil, lá diz que é uma ação de medicamento e paralisação do verme. Mas ele elimina os vermes, viu? Porque no primeiro dia que eu tomei, eu tive, eu acabei eliminando alguns parasitas. Então, ele ajuda a eliminar, sim, esses vermes. Vamos lá. Meu Deus do céu, verme, é assustador. Gente, asma também, verme. Dor no olho, dor atrás do olho é o Ascaris lumbrigoides. Asma também, Necátorus americana e Ascaris lumbrigoide. Eu tô toda bichada, tenho todos os sintomas. Gente, não se sintam mal por achar que vocês estão com verme. Eu não tenho vergonha, não. Eu prefiro pensar que eu tenho verme do que alguém vir lá e me dar uma carimbada. Ah, você tem uma doença autoimune. Eu falo, as pessoas hoje em dia estão aceitando diagnósticos. E muitos dos diagnósticos de doença autoimune são vermes, gente. Tem como fazer uma live como esses bichos e as emoções? Vamos fazer, então, uma live sobre os bichos e como eles interferem nas emoções. É bem séria a questão das emoções. Porque tem verme parasita que deixa a pessoa praticamente endemoniada. Parece o Jiraya. Eles andam dentro da gente, faz buraco dentro da gente. Eles têm ventosas. São vermes que geralmente formam os buracos. Então, muitas pessoas que têm o leaky gut não imaginam que às vezes o leaky gut está relacionado a vermes e parasitas. Que está nessa microbiota, que está com o acúmulo desses sedimentos aí, gerando tudo isso daí. Fiz um exame especializado no Rio de coprologia, deu giardia, parasita, teníase e mais um monte de trem. Isso mesmo. Eu não como salada fora de casa, ok? Quais exames devemos fazer para entender se temos? Então, tem um exame que você pode pedir, que é o coprológico funcional, você pode pedir exames de fezes. Existe um exame de um laboratório que chama Laboratório Lemos, que aí ele faz o coprológico. Eu acho bem legal o exame desse laboratório, que ele pega geralmente os vermes.
Isso, quais exames? Estou adorando a live. Erva de Santa Maria e mastruz são a mesma coisa. Mastruz é leite com erva de Santa Maria batido. Não fique com medo de desparasitar. Fique com medo de estar com esses vermes. Que os vermes são a porta de entrada para que o câncer se instale no seu corpo. Então, o que é o câncer? O que é uma pessoa com câncer? É uma pessoa onde ela está com o sistema imunológico baixo, onde o sistema imunológico está desnutrido e inflamado. E é tudo que o verme causa. Porque o verme se instala no hipotálamo, na hipófise, no timo, no baço, em todos esses órgãos que são responsáveis pelo nosso sistema imune. Então, não tenha medo de desparasitar, tenha medo de ficar com os vermes. Porque esses vermes futuramente pode te gerar uma doença mais grave. E a gente vê que o maior número de pessoas que tem crescido são as pessoas com câncer. E pessoas que não tinham sintomas nenhum. E quando chega até a gente, ela já tá com câncer, metástases em vários órgãos. Terapia neural pode ajudar nas dores que você sentiu da desparasitação? Cris, essa semana eu vou fazer uma live sobre terapia neural com um médico que na verdade é o meu médico que me tratou na terapia neural. A terapia neural, o fim dela, o trabalho dela não é para desparasitar e nem para tirar as dores da desparasitação. A dor da desparasitação a gente pode tirar com um simples suplemento, então com uma ornitina, com uma glicina, com um enema de café. Por exemplo, se eu tô desparasitando, eu tô com dor, faço um enema, melhora a dor na hora. É instantâneo. Então, o enema, por que eu gostaria de ensinar o enema para vocês? Que é algo fácil, barato, você pode fazer em casa. Então, assim, é algo que era usado na Segunda Guerra Mundial, gente. Olha que incrível. Era usado para as dores na Segunda Guerra Mundial. Acabou a medicação na Segunda Guerra Mundial. O que eles usavam para as feridas? Era lavar as feridas com a água ozonizada e fazia enema nas pessoas, porque elas tinham dores. Imagina, você tomar uma bala, tomar um tiro de canhão, não tinha remédio, o que queria fazer? Então, fazia enema nessas pessoas, para que esse fígado tivesse uma capacidade de regeneração desses órgãos, né? Então, alho mata verme? Depende, Ricardo. Então, a gente sabe que existem alguns alimentos que os vermes adoram, né? Então, se você tem verme aí no intestino delgado, provavelmente os vermes que vivem no intestino delgado gostam muito dos alimentos que fermentam. O alho é um alimento que fermenta, então se você tem verme no intestino delgado, eu não usaria alho. Podemos tomar ascaridil? Sim, tem que tomar. Tadinho de Ivan. Se eu tomar ascaridil, vou ter essas dores? Desde que você faça essas condutas. Então, existem os mecanismos aí que você pode utilizar, como um enema de café na semana de desparasitação, que geralmente as dores ela dá nos primeiros dias, né? Ou nos últimos dias, quando estão morrendo os vermes maiores. O que tomar e tratar antes de engravidar? Então, tem que desintoxicar, limpar o terreno biológico, eliminar esses vermes e parasitas para que você consiga ter uma gestação saudável, sem ficar tendo infecções, sem precisar ficar fazendo uso de medicamento para segurar a gestação, e tendo um bebê aí mais saudável. Fala sobre o protocolo idosos. Então, gente, eu não posso falar sobre protocolos idosos porque cada ser é individual. Na terapia Clark, para você ter uma ideia, não existe uma terapia só para uma pessoa. Então, tudo depende dos sinais e sintomas. Por isso que uma consulta com alguém que faça isso é imprescindível. A minha ideia é poder fazer um curso para vocês, aí um futuro próximo, para que todos os profissionais da área de saúde consigam ter acesso a essas informações e como eles irão definir as dosagens, como eles vão definir quais serão as plantas que vão usar, por quanto tempo, por quantos dias, que tipo de verme que você precisa utilizar um frequencial, que tipo de verme você precisa usar uma máquina, que tipo de verme você precisa
de tratamentos por mais tempo. Por exemplo, existem parasitoses que você não vai conseguir eliminar verme em 7 dias de tratamento. Precisa levar aí 60 dias, 3 meses. Um paciente oncológico, se você não fizer desparasitação direto de 3 meses nele, infelizmente, ele não vai ter uma boa resposta, principalmente no tratamento, porque é um paciente lotado, sim, de parasitas que se instalaram nesses lugares que eu falei para você, que acabaram diminuindo esse sistema imune, sendo porta de entrada para o oncovírus. Tintura de mastruz. Na verdade, não existe tintura de mastruz, existe tintura de erva de Santa Maria. Leite vegetal, não. Esse leite, o mastruz, quando fala, é leite de vaca, daquele da vaca mesmo, não é de caixinha, com erva de Santa Maria. Era o que as nossas avós usavam antigamente. Ou aquelas, esses dias até uma paciente falou daqueles coquinho, chama um negócio laranja, assim, dentro deles tem uma castanha. É castanha licuri, você bater a castanha licuri com uma erva. Então, pode usar uma losna, um tanchachem, pode usar uma erva de Santa Maria, pode usar uma calêndula. Beth, você pode nos dar a receita do detergente da Huda Clark? Então, detergente da Huda Clark, na verdade, assim, eu posso disponibilizar para vocês algo que vocês podem fazer em casa. Vou montar um e-book aí de materiais de limpeza que vocês possam fazer em casa. E posso fazer o seguinte, indicar algumas marcas do que eu utilizo. Então, antigamente eu fazia em casa. Como eu acabei aprendendo através da aromaterapia, dá para fazer em casa com óleos essenciais que são baratos. Aí, R$23 você compra um óleo essencial e você consegue usar várias vezes para fazer vários materiais de limpeza. Obrigada, Selma, amém. Gostaria de fazer isso em mim e meu marido, estamos tentando engravidar. Faça, que será um bebê muito mais saudável. Boa noite, tomar própolis e chá de cravo todos os dias é o suficiente para acabar com o verme? Não, própolis não elimina verme e só o chá de cravo não elimina verme. Por onde começar a desparasitação? Eu falei na semana passada, primeira coisa, eliminação de solvente, eliminação dos complexos organometálicos. Porque se você vai direto para uma desparasitação, você vai precisar fazer desparasitação de novo, porque você vai continuar com os vermes e parasitas. Porque aonde tem solvente, aonde tem metal, infelizmente os parasitas não morrem. Quando fazemos exames de fezes, não aparece. Eu falei no início da live sobre isso. Gente, eu não vou mais conseguir responder todo mundo. Excesso de muco também está relacionado a parasita, ao Ascaris lumbrigoides, que se instala no pulmão, gerando toda essa inflamação, tá? Gente, vai cair a live, então eu vou me despedir de vocês. Segunda que vem nós teremos mais live e nós vamos falar sobre plantas. Quais plantas nós poderemos utilizar e nós vamos falar sobre alguns alimentos que você pode utilizar. No decorrer dessa semana, tô querendo fazer uma live com a pediatra dos meus filhos para ensinar um pouco sobre como você pode começar uma desparasitação em criança. Eu espero que dê certo, até o final da semana eu deixo vocês a par sobre esse assunto. Eu não consigo responder todo mundo, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar aqui no particular, tá? A gente vai ter que encerrar. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Se você tem algum sinal e sintoma, se você precisa de ajuda, você pode me chamar aqui. Se você quiser assistir essa live, se você quiser indicar essa live para alguém, ela vai ficar gravada, ela vai lá pro meu canal do YouTube, Elizabeth Pinheiro Oficial. Você pode assistir lá novamente. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, continue aqui com a gente. Toda segunda-feira eu pretendo poder compartilhar um pouco da minha história, de como eu me livrei de todos esses vermes e parasitas e como eu consegui conquistar essa saúde integral que eu tanto sonhei para minha vida, que é estar saudável de verdade, da mente, do corpo e do espírito. Não adianta a gente estar saudável meia boca, né, gente? Então, eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz. Eu comecei com a desintoxicação e eu comecei com a desparasitação. Vou me despedir de vocês. Quero agradecer de coração. Um grande beijo a todos vocês que ficaram aqui.
Tô muito feliz de poder compartilhar tudo isso com vocês. Beijo, gente. Boa noite. Amanhã tem live, tá? Beijo grande.